Muitas vezes você acha que o problema está aqui, mas ele pode estar aqui. É a consulta inicial, porque ali a gente consegue entender o paciente e também mostrar os limites que a gente pode pegar, fica totalmente infeliz com o tratamento, porque não era sobre o preenchimento labial, era outra coisa. Hoje estou aqui com uma super convidada, a doutora Thaís Freire. Thaís, muito obrigada por ter aqui, estou muito feliz por conversar, compartilhar a sua história. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui com você, obrigada pelo carinho. Doutora Thaís é formada em odontologia pela São Leopoldo Unifique, especialista em harmonização facial. Então, hoje, seu foco é melhorar a autoestima das mulheres com a harmonização facial? Isso mesmo. Hoje em dia a gente vê, né, que muitas das pacientes que eu atendo, elas têm muitos problemas internos mesmo, né? Às vezes elas não gostam de tirar uma foto, não gostam de sorrir em público, ou sempre teve vergonha do nariz. E isso impede com que ela viva outras questões na vida dela, né? Ou que arrume um namorado, ou que trabalhe melhor, saia para alguns lugares. E com a harmonização, além de melhorar a autoestima, a gente consegue realizar muitos sonhos. Então, é um trabalho muito legal, que a pessoa consegue se reconhecer, sabe? E é muito engraçado, porque às vezes eu atendo uma paciente que ela tá com algum problema interno, mais tristinha, e no retorno ela já volta outra pessoa, passa um batomzão vermelho. Então, é muito uma transformação de vida que a gente causa para a pessoa mesmo, né? Não é só deixar ela mais bonita, mas realmente esse foco de transformação. Realmente incrível. A gente sabe o quanto a autoestima tem um impacto na nossa vida, né? Principalmente como mulher. E voltando um pouquinho como tudo começou. Quando você decidiu, quando você achou essa paixão? Ai, Ju, então, primeiro, para eu poder escolher essa faculdade dos meus sonhos, né? Eu sempre gostei da área, desde pequena, né? Meus pais sempre me levavam no dentista e eu achava o máximo. Então, eu brincava disso com as minhas bonecas. E na faculdade, na escola, no último ano, eu sempre pensei, né? O que eu poderia fazer que eu realmente amasse, né? Mas também que me desse um tempo com a minha família. Eu sempre pensei nisso. Desde da escola eu pensava, eu quero ter filhos, então eu quero ter uma agenda que eu possa controlar, para ter mais qualidade com a minha família, né? Então eu fiquei muito entre odonto e medicina, mas eu pensei, gente, plantão, com uma criança, como que eu vou fazer isso? E aí eu decidi a odonto. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu amei cada segundo da minha faculdade. Eu gostava de tudo, assim, muito mesmo. Mas depois que eu formei, como eu gostava de tudo, eu não sabia em que área eu ia me especializar, sabe? E com a Bela pequena, minha filhinha, né? Eu fiquei muito, o que eu vou fazer que seja rápido para poder amamentar, porque eu amamentei ela exclusiva até 1 ano e meio. E eu vi minha sogra fazendo um botox. Foi aí que eu me apaixonei, eu falei, gente, que negócio legal, amei. Aí eu comecei meu primeiro curso e foi indo. Ah, que incrível. Você disse, você gostava de ir no dentista quando era pequena. Eu queria compartilhar uma coisa, porque eu pensei que eu era a única. Toda vez que eu falo isso, as pessoas acham que eu sou estranha. Mas não é legal ir no dentista? Não é? Eu amava, eu achava o máximo. Eu amava. Eu acho que... Meu sonho era usar aparelho. Aí também. Não precisei. Não precisou? Eu fui usar depois de velha. Ai, criança, não usei. Mas o quão importante é isso, né? Porque a gente não teve traumas. É por isso que a gente gosta de ir no dentista, porque a gente não teve traumas, né? Então, é uma coisa que a gente tenta passar para as outras pessoas, né? Exatamente. Tem muita gente traumatizada. Muita gente traumatizada. Então, você
se apaixonou pelo Botox. Uhum. O Botox foi a porta de entrada. Foi. Incrível. E quando você começou a especialização, o quão importante você viu essa transformação, né? Que não é pelo Botox ou como pequenos detalhes fazem diferença na autoestima. Exatamente. Porque quando a gente começa, a gente está mais inseguro, né, em fazer. Porque, querendo ou não, na minha faculdade, na sua também, eu acho, a gente não tinha essa matéria, né? Não existia matéria harmonização orofacial. Agora existe, né? Então, para mim, era uma coisa muito nova, que eu precisei correr muito atrás, porque eu não tinha embasamento nenhum. E eu fui buscando, né? Graças a Deus, minha família conseguiu aí me dar um super suporte. Eu fiz muitos cursos em determinado, muita anatomia, que a gente também tem muito na faculdade, mas específico para o que eu queria fazer também, sabe? E aí a gente vai correndo atrás. Hoje em dia as faculdades melhoraram muito, né? Então as pessoas já saem com uma noção, né? E é muito legal. Mas a gente consegue, né, conhecer outras pessoas, e aí você também tem a experiência delas para conversar. Isso é muito legal, fazer esse networking de profissionais, né? E é isso, começar aos pouquinhos, degrauzinho por degrauzinho. Nesse começo eu pegava a minha família inteira, tudo minhas cobaias, ia fazendo uma por uma, postava no Instagram, e foi aí que rolou a minha virada de chave, né? Eu sempre postei a minha rotina no Instagram. Hoje em dia, de uma forma diferente, mais estratégica, mas desde o começo eu estive nessa rede, né? Que é onde vem todos os meus pacientes hoje em dia, né? Então, eu sempre trabalhei ali. Muito interessante, você disse realmente, na nossa época, não tinha harmonização na faculdade. Então, a harmonização, se a gente for ver, primeiro que tem a parte de, no Brasil, foi permitido a dentistas fazer a harmonização facial, que é um pouco diferente em outras partes do mundo, mas hoje em dia o dentista brasileiro pode fazer a harmonização facial. E realmente, na nossa época, 5 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha essa matéria na faculdade. Hoje em dia, algumas faculdades já têm harmonização, né? Você foi uma das pioneiras em harmonização. Isso é muito interessante. E é muito gostoso, porque hoje em dia eu fui convidada para palestrar na faculdade que eu formei, e eu recebo várias meninas super empolgadas para entrar nesse mundo, sabe? E é muito gostoso poder compartilhar tudo isso, porque no começo existia muito preconceito da odontologia fazendo harmonização, né? Mas só a gente sabe o quanto a gente estuda cabeça e pescoço nessa vida. E foi uma grande quebra de paradigma, sabe? Uma coisa que foi construída. Hoje em dia já está muito mais tranquilo dentistas trabalharem nessa área. Antes era uma briga, muito preconceito contra isso. Então a gente tinha que mostrar, além de ser bom na técnica, além de fazer bem, você tinha que se mostrar que é bom, entendeu? Não só ser, porque existia muito esse preconceito. Exatamente, existiu uma quebra de paradigma, né? A odontologia teve que lutar para ter o direito de fazer a harmonização, porque realmente a odontologia ela é focada em cabeça e pescoço. Ela a faculdade inteira, basicamente. Então, foi aí uma conquista da odontologia no Brasil. E você falou também sobre a rede social, que foi o Instagram, que foi uma forma de você compartilhar a sua rotina, compartilhar essa experiência. Você acha que quão importante foi a rede social na sua trajetória? Foi extremamente importante, porque quando eu comecei, eu era de São Paulo, casei e fui para o interior de Limeira, né? Então, hoje em dia eu moro aqui em Limeira, só que eu não conhecia ninguém me seguia daqui, ninguém sabia quem eu era. Então, na rede social, eu conseguia mostrar um pouquinho do meu trabalho. Então, o que eu fiz? Os meus primeiros casos, né? Eu peguei a minha família, no espaço mulher do prédio da minha mãe, fiz todo mundo, harmonizei todo mundo. E aí eu comecei a postar no Instagram os meus resultados. E aí algumas pessoas foram entrando, se identificaram com esses casos, também com o que eu postava, né, nos stories sobre minha rotina. Então muitas mães se identificam comigo hoje, né? Muitas mães, muitas mulheres, porque elas
viram bastante sobre isso, elas veem minha filhinha, então é uma conexão comigo também, sabe? De, ai, acabei de ter minha filha, não estou me cuidando, quero melhorar. Nossa, foi muito difícil essa trajetória até aqui, eu esqueci de mim. Então, acho que a gente tem uma grande conexão nessa área, sabe? Porque as minhas pacientes sentiram o que eu senti também. Que é normal, depois que a gente vira mãe, a gente esquece um pouco de nós, né, nesse início. E aí, depois começar a se cuidar e participar desse cuidado é muito gostoso. Que a mulher se reencontra de novo, né? Exatamente. E você lidou com a maternidade, com a mulher no mercado de trabalho, empreendendo, porque você cresceu o instituto, com a pressão de ser a mulher na sociedade hoje em dia, né? Você lidou com tudo isso muito nova. Exatamente. Eu falo, vivi muitos anos em 5, mas é muito um equilíbrio, equilibrar os pratinhos. Então, algumas coisas hoje em dia eu não abro mão, Ju. Então, por exemplo, de quarta-feira de manhã eu tenho balé da minha filha. Eu tento ao máximo ir toda semana. Tem semana que eu não consigo, mas eu sempre tento estar presente nesses pequenos momentos da vida dela, sabe? Porque eu acho que passa muito rápido. Isso aqui eu vou ter por longos anos, mas ela pequenininha não. Então eu tento organizar. Então de manhã eu tento fazer alguma coisinha específica para ela, à tarde eu foco muito aqui na clínica. Então a gente consegue se dividir bem, sabe? Hoje em dia o instituto nós temos 6 salas, né? Então nós temos alguns outros profissionais que trabalham aqui comigo. Então é muito gostoso porque a gente lida muito com pessoas, né? E conhece muita gente. Eu sou faladeira, eu gosto disso, desse contato. Então, hoje, além de entender, eu tenho que fazer isso. Exatamente. Eu acho muito interessante. Você queria compartilhar, gostaria de compartilhar um pouco mais da sua clínica, do seu consultório. Você tem esses 6 clínicas, 6 cadeiras? 6 salas? 6 salas. Hoje em dia, aqui, eu estou montando a sala odontológica, porque até hoje eu não tinha cadeira odontológica aqui, porque como hoje em dia eu só realizo estética, eu não precisei, mas agora vamos ter uma. Então, eu tenho uma nutricionista, uma esteticista, mais uma menina que faz harmonização, e o Matheus, meu marido, que vai vir fazer a parte odontológica. Ai, que incrível, incrível. Você literalmente... como foi a experiência de empreender? Principalmente você nova numa cidade, mudou para lidando com maternidade, lidando com uma cidade, né, que a gente acabou de mudar. Como foi o processo? Eu acho que foi muito de erros e acertos a trajetória, sabe? Quando eu me mudei para cá, eu trabalhava na clínica da minha sogra, então eu tinha uma salinha lá, e lá eu comecei a criar algumas experiências, cuidado com o meu paciente e criando minha carteira de pacientes. Chegou um ponto que eu senti que eu queria algo mais, eu queria o meu espaço para eu ter essa experiência de empreender. Eu sempre gostei disso, de criar. E aí eu decidi abrir o instituto. Com a cara e a coragem, peguei uma clínica, pintei de rosa e chamei de minha. Eu amei. Então aqui, qual que era o meu foco, né? Ter essa área estética, mas que tivessem mais profissionais mesmo, para que a pessoa pudesse vir e realizar tudo que ela precisasse. Porque eu sentia muita falta disso, de indicar para um outro profissional e não ter o profissional ou não conhecer. Então, aqui eu conheço o profissional qualificado e trago para atender aqui comigo. E isso me ajuda muito, porque o paciente ele tem um tratamento melhor, né? A gente trata várias áreas do rostinho dele, por exemplo. Então, quando eu mudei para cá, foi muito sobre aprendizado, aprender a parte financeira, a parte fiscal, que assim, a gente não tem nada na faculdade, né? Então a gente aprende fazendo, aprende errando, botando a cara. E no primeiro mês da clínica, por exemplo, eu abri, denunciaram a clínica. Você acredita, menina? Então, aí a gente tem, beleza, denunciar, né? A pessoa vem, vê tudo, você já estava tudo organizado, mas já é um primeiro susto, acabei de abrir minha clínica, como assim? Então, você tem que saber lidar muito com os problemas, para que eles também te ensinem muito, né? Então, várias coisinhas que a gente vai passando, a gente vai aprendendo dia após dia, sabe? Mas é isso, errando, acertando, e tá tudo certo. Não, com
certeza. Uma coisa muito interessante foi a ideia de uma clínica integrada, né? A importância de ter num espaço tudo que você precisa, né? Você não precisa ir em lugares, numa só clínica você tem essa integração de atendimento. Então, isso foi realmente assim, genial e é voltado ao bem-estar. Exatamente. Então, aqui a gente tem um padrão de atendimento que a gente foca bastante na experiência, no cuidado do paciente, porque a gente sabe, né, que querendo ou não, é agulha, não é uma coisa gostosa de se fazer, porque dói, né? Então, a gente tenta deixar esse tratamento mais tranquilo possível para o nosso paciente. Então, nós temos uma profissional que realiza massagens, então o paciente já vem mais tranquilo da recepção, ele tem um cardápio para ficar mais aconchegado quando ele chega. Então, a gente faz uma construção e vai caminhando com ele aos pouquinhos para que o tratamento seja cada vez mais tranquilo. E quando a gente indica para profissionais, ele já sabe tudo que aquele paciente precisa, todas as questões dele, medo, ansiedade, porque está tudo aqui, né? Então, ele tem aqui um papelzinho com todas as características dele que todo mundo consegue ler e saber sobre ele. Então, isso é muito legal, porque a gente sabe tudo sobre o nosso paciente. Eu falo que é igual um casamento. Ele vai ficar aqui por muitos anos comigo e com as nossas profissionais. Então, a gente cria uma grande amizade com o nosso paciente, né? Eles vêm aqui tomar café só para conversar, contar que a filha nasceu. E assim, da mesma forma que eles gostam muito de mim, eles gostam muito delas também. E é muito legal ver isso, porque é realmente uma construção. Eu falo que é a família que a gente escolhe, né? Com certeza, é incrível. E literalmente você foca, né, no tratamento personalizado. Então você faz, o paciente quando chega, você faz, além de ser muito bem recebido e ter todas as especificidades para isso, você também faz uma análise facial. Isso. Aqui, eu geralmente, por exemplo, vem um paciente, quero fazer um preenchimento labial. A gente nunca executa procedimento antes da consulta, porque às vezes não é aquilo que ele precisa, sabe? Hoje em dia tem muita coisa na internet que ele pesquisa, acha que é para ele e muitas vezes não é. Então, aqui, sempre a primeira vez que o paciente chega, se é paciente novo, ele vem para consulta comigo. E aí, nessa consulta, ele pode decidir fazer ou não o procedimento no mesmo dia. Aí a gente faz aí uma consulta de 2 horinhas, em torno de 2 horas, para realmente conhecer o paciente, né? Então, além de entender o que ele quer fazer, eu entendo o que incomoda, o que ele deixa de fazer por conta disso. Porque às vezes, me incomoda meu lábio. Queria fazer um preenchimento labial. Tá bom, mas por quê? O que isso tá te incomodando internamente? Tá, então eu não consigo sorrir, porque quando eu sorrio, esse lábio baixa muito e o meu sorriso fica torto. Então eu tenho muita vergonha de tirar foto, de sorrir em público. Então a gente consegue entender o algo a mais que ele veio buscar. E ele também consegue entender o quanto ele precisa dessa transformação, né? Porque não é só fazer o lábio, é ele poder sorrir em público e ser ele mesmo, porque às vezes ele tá se segurando, né, com vergonha. E aí a gente solta esse paciente para a vida, né? Eu tive um caso de uma paciente que essa era a queixa dela, né? Ela tem uma loja de roupas. Antes, ela postava os vídeos só com a boquinha assim, ó. Hoje em dia, ela dá cada sorrisão, eu sempre comento, meu Deus, que linda, porque ela não tem mais vergonha de ser quem ela é. E por muitos anos da vida, ela não pôde fazer isso. Imagina aí para a pessoa, né, o quanto é difícil sempre estar pensando que não pode sorrir para outra pessoa não perceber. Exatamente, isso é muito interessante. As pessoas realmente têm essa... Muitas vezes tem medo de sorrir, né? Sorriso é a felicidade. De uma pessoa, né? E é muito importante isso que você falou de entender por que o paciente quer aquilo, né? Porque muitas vezes, como você disse também, na rede social você acha tanta coisa, tem tanta coisa na rede social, no Instagram, e às vezes a pessoa chega, não, porque eu quero isso, né? E muitas vezes não é nem aquilo que a pessoa precisa, né? Você faz uma análise para o quão importante é isso, né? Imagina se você só fizesse o que o paciente fizesse com base na internet, né? Exatamente. E às vezes você faz só o que ele quer, mas internamente não era isso que ele buscava. Aí ele fica totalmente infeliz com o tratamento, porque não era sobre
o preenchimento labial era outra coisa, entendeu? Então é muito importante ver, porque hoje em dia, né, conversando com outros profissionais que mandam mensagem no Instagram para mim, eles falam que o paciente desistiu da harmonização porque os pacientes reclamam muito, que sempre estão insatisfeitos com o tratamento. Ai, fiz um botox, durou super pouco, o paciente reclamou e não sabe lidar com a frustração, mas não entendeu o que o paciente buscou. Por isso que tem essa frustração, né? Porque não foi conversado, não foi falado sobre expectativa, não entendeu o que o paciente queria. Então, essa consulta inicial, eu falo que é a mais importante. O tratamento não é o mais importante, é a consulta inicial. Porque ali a gente consegue entender o paciente e também mostrar, né, os limites que a gente pode chegar, né? Porque não é uma cirurgia, né? Então, se ele veio buscar algo nesse sentido, a gente tem que alinhar a expectativa do paciente. E tem muita gente lidando com a frustração e aí deixa a área por conta disso, por não saber lidar com o paciente. Porque às vezes o paciente vem buscando alguma coisa, já faz, ganha aquele dinheiro, mas não era sobre aquilo, entendeu? Era muito mais. Você falou uma coisa muito importante, que é como lidar com a expectativa. Eu acho que principalmente na harmonização facial, você está lidando com... Primeiro que você está lidando com o paciente, então você lida com saúde, você lida com bem-estar, estética, você lida literalmente com muitas coisas, né? Você devolve a autoestima. Quanto isso é gratificante. Muito, muito. E eu acho que a expectativa é o principal do tratamento, né? Então, tudo ser conversado, tudo ser alinhado antes. Hoje em dia, em consulta, eu sempre mostro casos parecidos. Então, você chega para mim se questionando de alguma coisa, eu vou mostrar um rostinho parecido com o seu e mostrar onde a gente pode chegar com aquilo, né? E é muito individual. Às vezes eu não consigo chegar no mesmo ponto que eu cheguei em outra pessoa no seu rostinho, porque é individual, né? Mas, muitas vezes, o paciente que olha na rede social, ele não entende aquilo, ele não entende que ele é individual, né? Então, a gente tem que deixar esclarecido para ele até que ponto a gente consegue chegar, como a gente vai chegar, quanto vai demorar, né? E hoje em dia as pessoas estão extremamente imediatistas por conta das redes sociais. Então, ela envelheceu 40 anos, ela quer rejuvenescer em um ano, ou naquela sessão. Então, é uma construção, é entender que a harmonização facial não é milagre, ela é uma construção, é um tratamento, assim como um tratamento odontológico, porque às vezes a gente demora algumas sessões, né? Então, é mostrar para o paciente isso, que não é de um dia para o outro que ele vai melhorar tudo aquilo que ele quer, né? Mas que a gente vai construir o resultado dele ao longo dos anos e ele vai estar sempre melhor do que ele chegou. Sempre a melhor versão dele, né? Então, tem paciente que vem para mim e fala, nossa, hoje em dia eu me sinto mais bonita com 40 anos do que quando eu tinha 20. Porque ela já melhorou tanta coisa no rosto dela que incomodava, melhorou o nariz, levantou, às vezes tinha bigode chinês, tirou. Então, ela vai se sentindo cada vez melhor, mas é sobre a expectativa, e isso é alinhado com o profissional, porque tudo que a gente fala antes tá certo, o que a gente fala depois é desculpa, né? Então, tudo tem que ser falado antes. Assinado, bonitinho, tudo em contrato, isso é muito importante. A importância dessa primeira consulta, né? Alinhar expectativas, que foi um dos pontos que você falou. Expectativa, principalmente lidar com isso num país que tem uma pressão estética muito forte, né? Muito. Muito, muito, muito. E hoje em dia as pessoas chegam muito, eu quero a boca de tal pessoa. Tal pessoa fez o microagulhamento ou o peeling de sei lá o que eu quero fazer, sabe? Então, eu acho que também... Você chega com o nome, com todos os dados. Exatamente. Então, as pessoas, a rede social está muito aberta. E aqui no Brasil, pelo que eu vejo, as pessoas aproveitam muito esses influencers do Instagram, por exemplo, para dar procedimentos. Esse influencer indica e todo mundo acha que é o ideal para ele. E muitas das vezes não é, né? Então, eu acho que esse negócio está ficando mais... Porque, querendo ou não, é saúde, né? Não é um tratamentinho não invasivo, é o seu rosto. Então, não é qualquer coisa que pode ser colocado nele, né? E tá ficando muito aberto, as pessoas acham que elas sabem muito, mas elas não estudaram para aquilo, né? Então, é importante, além de você
ver, quero fazer tal procedimento, procurar um profissional indicado que você confie para ver se é o ideal para você, né? Não só porque tal blogueiro fez, porque tem muito disso. Muito, muito, muito. Exatamente. Até porque hoje em dia a gente vê uma onda de muitos blogueiros, inclusive, né, muitos influencers, que estão tendo que reverter procedimentos, né? Então, até os influencers estão lidando com essa questão estética, ou que buscam um padrão inalcançável, que nunca é suficiente. Então, Exatamente. A importância da primeira consulta, né, que você alinha expectativas e a buscar um profissional que tenha conhecimento. Exatamente. E eu acho que é muito sobre visão, né? Eu, por exemplo, gosto muito da naturalidade. E naturalidade não tem a ver com quantidade de material, né? Mas a forma que a gente vai trabalhar com ele. Antigamente, né, a gente vê que as pessoas estavam ficando muito infladas, né? Colocando muito produto no rosto. Então, hoje em dia, a tendência é o quê? Um rostinho mais slim, um rostinho mais definido, mas com muita naturalidade, né? Então, as pessoas estão removendo para fazer uma harmonização mais natural, né? O foco da harmonização é que a pessoa te ache mais bonita sem saber o que foi feito em você, né? Que não fique uma coisa extremamente à mostra, visível, porque isso não é bonito, né? A gente tem que trabalhar com a harmonização com foco de rejuvenescimento em áreas que você ou envelheceu, ou então a gente prevenir aquele envelhecimento, né? Não te transformar em outra pessoa. Por isso que eu falo que a questão psicológica é a mais importante do tratamento, porque às vezes não é sobre o rosto inflado da pessoa, que ela quer virar uma outra, mas a questão interna dela que ela não tá bem consigo mesma, né? Não consegue se olhar no espelho e se reconhecer. Então, é entender se a harmonização faz sentido para aquele paciente ou se a gente também pode indicar para um médico psiquiatra, né? Porque muitas vezes é sobre isso, é sobre esse tratamento psicológico, porque ela nunca, nunca vai ficar feliz com o seu tratamento se você não tiver tratado essa parte psicológica dela. E aí você vai passando do limite e as pessoas na rua vão ver. Quem que fez essa harmonização que eu não quero nunca passar lá, né? Então é sobre falar não para o paciente. Não, tá bom seu lábio, tá lindo assim, não vou pôr mais. Tem um limite, né? Porque hoje em dia as pessoas que não se reconhecem, tem muito disso, né? Ela não se reconhece no espelho. Elas passam do ponto, passam muito do ponto. E aí, quando chega a hora de reverter aquilo, o seu nome que vai estar estampado nas redes sociais, né? Como, por exemplo, a GK. Você viu o caso dela? Ela removeu tudo porque estava super extravagante, assim. E hoje em dia ela é uma mulher linda, super natural. Ela ainda faz a harmonização, mas de uma forma muito mais natural. Realmente, a gente vê, tem muitos influencers, né, que realmente perderam essa identificação, né, por uma pressão estética, né, uma pressão estética da sociedade. Você está exposta a milhões de pessoas comentando sobre o jeito que você se veste, o jeito que seu rosto, né, o jeito que seu sorriso. Mas eu acho tão importante a sua filosofia, que é não só buscar o natural, um atendimento personalizado. Eu acho isso crucial na harmonização facial, principalmente quando a gente lida com saúde, a gente não lida só com o paciente, né? O paciente em geral, né? Saúde mental também é muito importante. Exatamente. Nós somos profissionais da saúde, né? Então a gente não pode ver o paciente só cabeça e pescoço, porque não é só sobre isso, né? Quando a gente trabalha com nossos procedimentos, a gente está trabalhando num corpo, né? A cabeça e o pescoço não está isolado dele. Então, muitas vezes o paciente ele vem extremamente inflamado ou com uma saúde péssima, consome muito açúcar, ou ele tem sobrepeso. Então, tudo isso vai influenciar no nosso resultado. Não tem como, por exemplo, fazer um bioestimulador de colágeno, que vai melhorar a qualidade de pele do meu paciente, se ele não tem um cuidado com o corpo dele, se ele é extremamente inflamado, se ele consome muito açúcar, se as vitaminas, os hormônios estão todos desregulados, ele não vai ter um bom resultado. Então, por isso que a gente trabalha muito tudo, né? A gente tem que trabalhar o corpo por inteiro. Então, se a gente vê que o paciente já vem, tenho dor de cabeça todos os dias,
não tomou a água. Então, muitas coisas a gente tem que conversar. Ó, você já procurou um endócrino? Vou te indicar para você ver questão hormonal, porque o Botox não vai durar e os resultados que a gente vê aqui não vão ser, além de duradouros, bons, né? Porque ele não tem um corpo saudável para o procedimento. E a cabeça e o pescoço não estão fora do corpo, é tudo junto. E é difícil ele entender isso, eles, né? Porque às vezes eles querem melhorar, mas o corpo inteiro precisa trabalhar junto, né? Para que aquilo aconteça. Então é muito um trabalho integrado mesmo. Incrível, eu acho que a sua produto é assim, essencial. É tão importante na odontologia, na harmonização facial, na saúde, em geral, né? Muito fã da sua história, da sua trajetória. Eu fico muito feliz em poder compartilhar. Todo mundo que faz a harmonização, pacientes em geral, deveriam assistir sobre isso, quão importante é, né? Não só o lado do dentista, mas o lado do paciente também, em termos de alinhar a expectativa, tudo isso é muito importante. E para as pessoas que estão seguindo esse caminho, que querem a harmonização facial, você tem alguma dica super importante que você gostaria de ter ouvido quando você começou? Ai, Ju, eu acho que no início é entender que a gente vai subir uma escadinha, né? Não se comparar com os outros. Hoje em dia, muita gente posta muita coisa que não é a realidade. Então, entender em que momento você tá, começar aos poucos, se especializar e ir melhorando dia após dia, sem se comparar. Tá tudo bem, cada um tem o seu momento, sabe? Subir essa escadinha aos poucos e aumentando, porque às vezes as pessoas começam fazendo coisas ou procedimentos que não está na hora, né? A gente podia ter melhorado essa escadinha aí um pouco. Então, começar a se especializar, ficar cada vez melhor e dia após dia você vai chegar no lugar que você sonha. Incrível. Hoje em dia você atende em Limeira e em São Paulo. Isso, às vezes eu atendo em São Paulo, eu vou para lá, abro agenda, mas a maioria dos meus atendimentos são em Limeira. E qual é a melhor forma de te encontrar? Rede social? Rede social, com certeza. Instagram. Isso, Instagram. Perfeito. Muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz de compartilhar a sua história, que é incrível. Ainda mais apaixonada pela sua trajetória, pela filosofia que você acredita e compartilha. Eu me sinto muito, muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo carinho. Fico muito, muito feliz, Ju. Muito obrigada mesmo. Amei participar.